Graças a Deus, lembrando que todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor em oração, Ele ouve e responde. Amém? Queridas e queridos, vocês devem estar achando assim um pouco estranho nós estarmos muito mais próximo, né? Na verdade, eu ia fazer essa live de pé, mas o espaço que a gente tem aqui, ele não é tão grande. E se caso eu ficasse de pé, ia cortar metade da minha cabeça. Então, eu preferi trazer vocês para mais perto e aí, então, fazer sentada mesmo. Mas mesmo assim, eu tô aparecendo muito em cima, né? Mas o que importa é que os recursos que eu trouxe, as dinâmicas que eu trouxe, apareça, que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, tá bom? E lembrando que se tiver dúvida, deixa aí nos comentários ou então me chama lá no grupo que eu vou responder. Combinado? Muito bem, então, os recadinhos que eu tenho para passar. Nós estamos então na nossa 6ª aula do curso Ministrando com Criatividade. Durante todo esse mês de agosto, caso você ainda não saiba, durante todo esse mês de agosto nós estamos realizando o curso Ministrando com Criatividade. Já fizemos 5 aulas através das lives aqui na página da Glorinha Ensina, e todo o material desse curso, as apostilas, os esboços de lições, todo o material do curso, tudo que eu tenho apresentado aqui, está sendo divulgado lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, entra lá, nós vamos deixar o link aqui, você entra, vai direto lá no grupo e ali você vai ter acesso a todo esse conteúdo, combinado? Caso você já tenha participado do nosso grupo e por um motivo ou outro tenha saído e queira voltar, eu acho que seria interessante, porque nós ainda vamos postar muitas coisas, nós vamos publicar muitas coisas, inclusive o material que eu usei na última aula, na terça-feira, vai ser todo publicado lá, e as dinâmicas também, né? O passo a passo das dinâmicas também vão ser publicados lá no nosso grupo, ok? Então, caso você não faça parte ainda, seria interessante que você fizesse. Compartilhe essa live, ainda dá tempo de você compartilhar. Compartilhe o link da página, às vezes você conhece aí alguma pessoa do seu departamento ou não, da sua igreja, caso você trabalhe com células, enfim, que talvez esteja precisando. Então, compartilhe essa live, vamos aí ajudar, né, quem a gente puder alcançar. Combinado? Então, nós nós acabamos a nossa apostila, tá? Então, hoje vai ser uma parte mais prática e deixamos as 2 últimas aulas para confecção e para aula modelo do recurso da Tina. A Tina, que é essa menina, é um recurso visual que você pode usar na sala de aula, nos cultos, nas células, de repente você trabalha com células aí na sua congregação. A Tina, então, que eu vou colocar assim, ó, ela é um recurso visual exclusivo da Glorinha Ensina, tá? É uma história linda, eu tenho certeza que vocês vão amar e vão usar muito, porque ela é muito versátil, tá bom? Então, a partir da semana que vem, na terça-feira, estamos ainda decidindo se na terça vai ser a aula modelo ou se nós já entramos com o passo a passo, tá? Ou se na quinta a gente faz a aula modelo ou o passo a passo. Mas vocês vão ser informadas, tudo através do grupo do WhatsApp. Combinado, então? Muito bem. Eu vou deixar aqui no cantinho. Hoje eu trouxe algumas dinâmicas, né? Como eu havia combinado com vocês, hoje eu trouxe algumas dinâmicas e como nós não temos uma apostila das dinâmicas separado, né? Só para as dinâmicas, então eu vou falar, tá? E caso você queira anotar, fique à vontade. Ou se quiser esperar, o passo a passo, como eu disse, vai ser colocado lá, inclusive os versículos que nós vamos utilizar, tá bom? Antes disso, eu quero falar com vocês, que eu não falei na aula passada, eu quero falar sobre essa Bíblia. Essa Bíblia, ela é a Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Essa Bíblia é da APEC e ela é essencial no nosso ministério, ela é essencial na nossa sala de aula.
ela é uma Bíblia super completa, tá vendo? Então, assim, ela vem esboços de lições, ela vem passo a passo, ela já começa aqui com o plano da salvação, com as páginas nas cores do plano da salvação, tá vendo? Então, assim, ela é uma Bíblia, é uma ferramenta, assim, muito boa, tá? Não tô fazendo propaganda da APEC, não é isso, mas é que ela realmente é uma Bíblia muito boa e ela é essencial. Caso você ainda não tenha a Bíblia da APEC, entra no site da APEC, eles devem ter, eu acredito que tenham sim a loja virtual, você veja lá. Caso tenha possibilidade de você adquirir agora, tudo bem, senão você vai se reservando aí para poder comprar, mas vale muito, muito a pena, tá bom? Vamos lá então? Muito bem, eu vou ler uma parte aqui que eu fiz para vocês sobre as dinâmicas, mas é algo muito rápido. E terminando aqui, eu já vou passar para cada dinâmica, tá bom? Eu quis trazer para vocês alguns benefícios de realizar as dinâmicas, tá? Então, a dinâmica no caso, ela é uma forma. Eu não vou entrar na questão do que significa dinâmica, nada disso, porque vocês compreendem muito bem quando a gente fala sobre dinâmica, né? A maneira como nós trabalhamos com a dinâmica, tá? Então, é uma forma divertida de interação com as crianças. Pode ser usada para auxiliar, porque eu tenho falado sempre que a nossa base é a Bíblia, tá? Então, sempre que nós apresentarmos uma dinâmica, nós temos que apresentar também o versículo, nós temos que apresentar a palavra, não somente a dinâmica, tá bom? Então, ela pode ser usada para auxiliar na fixação do aprendizado, tá? Ou, nesse caso, no nosso caso, na fixação da palavra de Deus, tá bom? Ela faz com que as crianças ou o público reflitam e tenham um melhor entendimento daquilo que foi ministrado. Então, a gente pega a Bíblia, a gente lê uma história bíblica, ou a gente traz alguma coisa preparada para eles, mas ainda de repente falta uma coisinha, sabe? Para eles fazerem aquela ligação, alguma coisa no concreto, e aí então é onde entram as dinâmicas que a gente pode levar para a sala de aula, tá certo? As principais características, então, elas podem ser aplicadas em grupo ou de maneira individual. Aí eu trouxe algumas que a gente vai aplicar para a sala inteira, outras que a gente vai aplicar de maneira individual, algumas que nós vamos precisar da participação deles, outras que nós vamos somente apresentar. Então, ela é bem assim, diversificada também, tá bom? Podem ser apresentadas de maneira simples ou sofisticadas. Eu também trouxe uma bem simples, para a gente fazer com que a gente tenha ali na mão e de repente vocês vão ver que pode ser até que não seja uma coisa assim preparada, mas que você tenha ali em mão e a qualquer momento você pode aplicar na sua classe, na sua célula, no culto, enfim, tá bom? E pode ter a participação das crianças ou não, como eu disse, tá? A gente tem que ter alguns cuidados, então, na preparação e na aplicação, tá? Atenção com os elementos que vão ser utilizados. Então, eu trouxe aqui uma dinâmica, aquela nossa queridinha, que não pode faltar, sobre o pecado, que a gente faz com o iodo, com a água sanitária. Eu trouxe ela porque ela não podia faltar. Até pensei, será que eu levo? Eu acho que todo mundo conhece, mas ela é tão queridinha e ela é tão maravilhosa e ela traz assim pra gente, né, uma reflexão, né? E então eu quis trazer, eu trouxe e eu vou apresentar para vocês. Então esse tipo de dinâmica, então tem um elemento que é o iodo, tem outro que é a água sanitária, são elementos perigosos que a gente não pode dar na mão das crianças, então tem que ter aí um cuidado, tá bom? Podem ser apresentadas de maneira simples ou sofisticadas, como eu disse, né? E pode ter a participação das crianças, essa parte eu falei. Estou nos cuidados. Então, atenção aos elementos. Se possível, apresentar as dinâmicas de acordo com a faixa etária, porque algumas dinâmicas elas são complexas. Então, se a nossa classe ou a célula são de crianças menores, aí o que acontece?
compensa mais você trabalhar com um recurso visual mais simples do que trabalhar com uma dinâmica mais elaborada. Por mais bonita que ela seja, por mais elaborada que ela seja, no lugar de auxiliar na fixação, o que vai acontecer? Vai acabar confundindo, tá bom? Então, se houver possibilidade, a gente trabalhar com separação de faixa etária. Agora, eu sei também que a realidade de muitas igrejas é classe mista, né? Então, assim, você pondera aí, você conhece sua turma, né? Como eu tenho dito para vocês conhecem a turminha de vocês e vocês sabem a melhor maneira de trabalhar, tá bom? Respeitar o limite de cada criança, porque pode ser que alguma criança não queira participar, tá? Então, você vai precisar da ajuda de uma criança, você chama, ela fala não. Você fala, não, vem sim. Ou então, se você não vier, você não vai brincar. Se você não vier, entendeu? Então, assim, vamos respeitar o limite de cada criança. De repente, se for uma coisa que você pode aplicar e depois repetir, ela pode, de repente, demonstrar um interesse e aí querer participar, tá bom? Mas vamos respeitar o limite de cada criança. E apresentar as dinâmicas no lugar adequado. Como eu disse na última aula, às vezes a dinâmica, ela requer assim, água, você vai trabalhar com água, você vai trabalhar com bexiga, eles vão ficar muito animados, eles vão ficar muito, assim, como que eu vou falar, agitados. Então, de repente, onde que vai ser ministrada essa dinâmica? Vai ser no culto à noite, lá na sua sala, do lado da nave da igreja? Será que isso não vai causar aí um transtorno, não vai acabar atrapalhando o andamento do culto? Então, assim, vamos ponderar tudo isso. Dinâmicas, meus queridos e minhas queridas, existem, assim, uma infinidade que já estão prontas, tá? E mais uma infinidade que, se a gente orar ao Senhor e pedir ao Senhor, o Senhor pode nos dar a direção e Ele pode fazer com que a gente crie alguma coisa nova de acordo com as nossas necessidades, tá bom? Então, aí nos resta a gente escolher onde a gente vai trabalhar para fazer tudo com muita ordem, com muita decência, tá bom? E dependendo também da dinâmica que você vai fazer, aí, assim, buscar, né, do Senhor a direção e, de repente, apresentar para sua líder, para o seu líder antes, apresentar para o pastor, de repente, antes. Se você tem aí um líder que é um líder da escola dominical ou um líder da célula, né, de repente, dependendo do material que você vai usar, é interessante você passar para eles antes. Olha, eu estou com vontade de fazer uma dinâmica assim, assim, assim. Pode ser depois da escola bíblica dominical, o Senhor me dá um tempinho a mais, alguma coisa assim, tá? Então, vamos estar atentos com relação a isso. E, finalmente, conhecer e explicar exatamente como ela funciona. Testar, gente, testar. Se você vai fazer uma dinâmica e ela requer, assim, alguma coisa que exige que você teste antes, teste. Teste uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E ainda assim, você precisa se preparar para alguma coisa aí que pode acontecer no meio do caminho, tá bom? Então, assim, em primeiro lugar, vamos orar, buscar a direção do Senhor, porque embora seja uma dinâmica, um momento mais descontraído, mas isso requer também a nossa atenção nesse sentido, tá bom? E testar, tá? Não vamos chegar lá com uma dinâmica que é super bonita, que ela é super legal, ela é super assim, todo mundo vai ficar, uau, né? E chegar lá na hora não funciona. Ai, meu Deus. Pensa que já aconteceu comigo e não faz muito tempo, tá bom? Eu só não trouxe essa que deu essa falha aí, mas eu trouxe outras aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu disse, pode ser que vocês já conheçam algumas, tá? Talvez vocês conheçam todas, tá bom? Mas são coisas assim que normalmente a gente usa. Eu procurei trazer o que era de mais fácil, tá? Pra não ter assim, pra gente não ter custo financeiro de ter que comprar nada, pra gente trabalhar mesmo com o que a gente tem em casa. Amém? A Irlanda acabou de chegar, paz Senhor, tia Irlanda. Tia Irlanda é minha bênção ali
no departamento infantil da Assembleia de Deus do Colina São José. Deus abençoe. Muito bem, vamos então à nossa dinâmica e eu já quero apresentar para vocês essa daqui que é do plano da salvação. Só me façam aí um joinha se vocês estiverem enxergando bem, porque para mim já começou a aparecer todas aquelas listas lá que eu falei para vocês. Se vocês estão enxergando bem, né, que essas são as cores do plano da salvação, vão me dando aí um joinha para a gente já continuar. Muito bem, tô vendo que alguém já deu joinha. Bom, essa dinâmica, então, ela é do plano da salvação. Não foi eu quem criou, tá? Mas a gente sabe que o plano da salvação, ele é versátil e ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, em sala de aula, nas células, nos cultos, tá? Sempre que nós tivermos oportunidade, nós temos que apresentar o plano da salvação para as crianças. Ok? Então, assim, se a gente não fazia isso até hoje, a partir de hoje a gente vai orar ao Senhor e pedir para o Senhor a oportunidade que Ele venha abrir as portas para que a gente possa falar do amor dEle através do plano da salvação, tá? Então, aqui eu usei as garrafinhas. Eu primeiro vou fazer e depois eu vou explicar o que eu usei. Então, você vai expor, que é a cor do plano da salvação. Você já ministrou. É interessante esse tipo de dinâmica. Você ministrar, você apresentar o versículo para memorização, enfim, fazer tudo que você tem que fazer. E aí, no final, então, quando você for falar do plano da salvação, você pode apresentar. E aí, você vai apresentar, então, cada uma dessas cores. Que o Senhor Jesus, Ele, então, morava lá no céu, que o Senhor Jesus, então, Ele morava lá no céu. Olha, vendo? Eu acho até, ó, tá? E aí, então, a cor do pecado, Ele veio à terra porque o pecado sujou o coração do homem, tá? Daqui a pouco ela já para. O pecado, então, sujou o coração do homem. Eu não tinha a bexiga marrom, por isso eu usei essa, tá? Mas aí, quando vocês forem fazer, vocês, então, utilizem na cor do plano da salvação. E aí, então, o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, Ele morreu, Ele se deu por nós. O sangue dele foi derramado ali na cruz pela minha vida, pela vida de vocês, tá? E a gente vai apresentando, então, o plano da salvação dessa maneira, que eu acho que é uma maneira criativa, tá? É uma maneira que a gente não tem custo praticamente nenhum, tá bom? E chama muito a atenção deles. A primeira vez que eu vi essa dinâmica, eu falei, meu Deus, que coisa linda, eu preciso levar isso para a sala de aula. Ainda não tive oportunidade de levar, mas eu acredito que o Senhor vai preparar. Então, assim, esse é o plano da salvação. Você vai falar, então, todas as cores do plano da salvação. E à medida que você for falando do plano da salvação, você vai movimentando as bexigas, tá? Para ela poder ir enchendo. Como que é feita essa dinâmica? Eu usei uma garrafa, aquelas minis de refrigerante, sabe? De 200 ml. Aí eu coloquei vinagre, encapei com a cor do plano da salvação, coloquei o vinagre e dentro da bexiga eu coloquei bicarbonato de sódio. Então, quando o bicarbonato de sódio ele cai no vinagre, ele cria esse gás, né, que faz com que a bexiga encha, tá certo? As medidas direitinho, nós vamos deixar tudo disponível lá no nosso grupo. Combinar? Gostaram dessa dinâmica que fala sobre o plano da salvação? Criativa, né, Rosemarie? Eu também acho. O dia que eu vi, assim, eu amei essa dinâmica e eles gostam também, porque é uma maneira diferente, né? Eu vou deixar aqui do ladinho, só para eu já pegar a próxima, tá bom?
bem, então, cuidado com as palavras. Eu quis trazer essa também amei, Renata, Jocely. Então, eu quis trazer essa, cuidado com as palavras, porque é uma coisa que faz parte do dia a dia deles e vocês vão entender por quê, tá? E aí, então, você também vai fazer a variação de acordo com a sua necessidade, tá bom? Eu trouxe aqui, então, pra eu poder mostrar pra vocês, tá? Então, nós vamos ler, a dinâmica é cuidado com as palavras, tá bom? Cuidado com as palavras. Eu fiz um desenho de emoji aqui, tá vendo? Porque eu achei assim, eu quis trabalhar com emoji porque a gente tem essa possibilidade, né? Eles trazem pra gente várias feições, né? De sentimentos. Então, assim, é muito fácil a gente encontrar aquilo que a gente está precisando, tá? Então, eu coloquei dessa maneira, é o título da nossa dinâmica. Eu apresento nessa dinâmica o versículo que está lá em Mateus, no capítulo 12, e o verso 34. A boca fala do que o coração está cheio. Aí fiz de novo o emoji, tá vendo? Para eles já fazerem a referência que se trata da mesma coisa, tá bom? E aí, então, a gente vai trabalhar esses versículos com eles. Esses potes, então, vou colocar assim para vocês verem. Ó, esses potes, eles são potinhos de lencinho umedecido, tá? Mas você pode fazer com o que você tem em casa, pode de sorvete, o que você tem em casa você pode estar usando. O ideal é que sejam todos iguais, tá bom? Apresentar assim dessa maneira que sejam todos iguais. Eu decorei dessa maneira, mas você pode decorar também do jeito que você quiser. Como a gente tá falando que a boca fala do que o coração tá cheio, de repente você pode fazer boquinhas e coraçõezinhos, alguma coisa assim. De repente no pote de sorvete você pode colocar um coração na frente ou uma boca na frente, alguma coisa assim, tá certo? Então eu vou deixar eles aqui dispostos assim, tá? Eu levanto à medida que eu for falando, tá? Tem que saber, então, a ordem certa. Eles têm uma ordem certa, tá? Por quê? No primeiro, nós vamos colocar... Eu não coloquei porque ia ficar difícil para vocês verem, tá vendo? Por isso eu não coloquei. Mas no primeiro, vocês vão colocar um limão. Pode ser um limão cortado, pode ser um limão inteiro, da maneira que vocês quiserem, tá bom? Esse no primeiro. No segundo, vocês vão colocar uma cebola. Eu não coloquei nada aqui. Então, vocês vão colocar uma cebola, tá? Também cortada ou inteira, da maneira que vocês quiserem, tá bom? No terceiro, vocês vão colocar lixo. Pode ser ponta de lápis, pode ser papel picado, alguma coisa que faça com que eles entendam que é lixo que tem ali dentro daquela caixa, tá certo? E na última, que é a quarta, são 4 caixas. De repente, se você tiver alguma outra necessidade, você pode incluir as caixas de acordo com a sua necessidade, tá bom? Mas 4 eu acho que são suficientes, porque daí também é uma dinâmica que, assim, ela requer um tempo. Eu vou falar rapidinho pra vocês, mas na hora da aplicação, ela requer um tempo maior. Então, você colocar em 6 potes, 7 potes, eu acho que já acaba ficando um pouco cansativo, tá bom? Então, nessa última aqui, vocês vão colocar balinhas, docinhos, uma quantidade suficiente que dê pra você, no final, distribuir entre as crianças, tá certo? Muito bem. Para cada pote desse, nós vamos trabalhar, então, um versículo. Nesse pote do limão, nós vamos falar daquelas pessoas que aí você vai apresentar, falar o que será que tem aqui dentro? Olha, crianças, eu trouxe esses potes, o que será que tem aqui dentro? E fazer todo aquele suspense que vocês sabem, né? Não vai simplesmente chegar, apresentar, ó, o que que tem aqui? Tem um limão, pronto, não. Fazer todo aquele suspense, né? Olha, o que será que tem aqui dentro? Olha o que eu trouxe e tal. Um limão, por que será que tem esse limão? Ah, isso me faz lembrar de uma coisa. Pessoas amargas. Lembrem-se que nós estamos falando
que a boca fala do que o coração está cheio. Esse é o nosso versículo principal, tá bom? Então você pode trabalhar isso com eles. Ai, vocês sabiam que tem pessoas que só falam palavras amargas, só falam palavras azedas? E aí você vai apresentar o versículo. Eu estou usando esse, mas você pode usar aquele que couber, né, na tua classe, na sua célula. Que diz assim, então, em Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. O mesmo emoji que eu coloquei aqui, eu então coloquei dentro da caixa, porque é uma maneira também de eu lembrar. À medida que eu vou ministrando, aí eu vou lembrando, eu vou deixar a caixa aqui do lado e eu vou pegar os papéis. Então eu vou falar, vocês sabiam? Opa, ó, já errei. Não é essa. Eu baguncei tudo. Deixa eu ver aqui. É essa. Deixa eu já colocar na ordem. Esse aqui é o segundo e esse é o primeiro. Não, esse é o terceiro, que é o lixo. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Pronto. E esse é o último. Desculpa aí, tá? Muito bem, então. Aí eu apresentei o versículo, tá? Para essa caixa, que é referente a essa caixa. E agora, então, eu vou explicar para eles. Por que limão? Como assim? Palavras amargas, palavras azedas. São pessoas, crianças, que murmuram de tudo, sabe? Elas só reclamam. Não tem uma palavra de amor, não tem uma palavra de gratidão. Essas pessoas, e aí você pode colocar uns papéis, uns lembretes dentro da caixinha também, tá? Essas pessoas, elas nunca elogiam os outros. O mesmo emoji que eu tô usando aqui. Elas nunca elogiam os outros. As pessoas podem fazer o que for para elas, que elas não são gratas, que elas reclamam. E aí você vai apresentando, então, de novo, de acordo com as suas necessidades, né? Elas não agradecem. E você vai apresentando para cada uma delas, cada um desses papéis. E elas reclamam de tudo. Sabe aquelas crianças que a mamãe fala assim, olha, já arrumou o quarto? Vai arrumar o quarto. Elas reclamam. Ai, faz um favor para mim, varre a casa. Elas reclamam. Então são pessoas azedas. São pessoas que da boca delas só saem coisas azedas. E aí então você terminou esse pote, tá? Vou deixar ele aqui. O próximo pote, então, ele é da cebola. Aí, então, você vai falar para eles, perguntar para eles, olha, o que será que tem nesse pote? Vamos ver? Uma cebola. Ai, lembrei de outra coisa. O que acontece quando a gente corta uma cebola ou quando a gente fica perto de uma pessoa que está cortando cebola, temperando a salada? A gente chora, não é? Eles vão saber que a gente chora, a não ser que sejam os bebezinhos, mas eles vão saber, a gente chora, não é? Muito bem, então, crianças, tão triste isso. Tem pessoas que da boca delas só saem coisas que fazem as outras chorarem. Olha, vamos ver então o que a palavra do Senhor diz? Lá em Tiago, no capítulo 13, o verso 11, diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Será, crianças, que da nossa boca pode sair palavras que fazem mal e que fazem o bem? A palavra do Senhor ela é muito clara quanto a isso. Essas pessoas que só fazem os outros chorar, elas são aquelas pessoas que por qualquer coisinha elas falam, tô de mal de você, não quero brincar com você. E aí você vai levando as tirinhas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando aí, eu vou tentando interagir com vocês, porque como a nossa aula hoje ela tá mais descontraída, eu acho que permite, né? Nos permite fazer isso, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida ou se eu estou indo muito rápido, pode deixar aí nos comentários. A tia Irlanda falou que fez no pote de plástico. Muito bem, você pode usar o que você tiver em mãos, tá? Eu fiz
fiz nesses potes porque eu tenho bastante deles, então eu acho eles bem bonitinhos e bem práticos. E aí, então, as pessoas que falam, bem feito, sabia que tem criança que só fica falando, você caiu, bem feito, bem feito. Isso é muito feio, isso faz com que as outras pessoas chorem, com que as outras pessoas fiquem tristes. São pessoas que falam, eu não sou mais o seu amigo, eu não sou mais a sua amiga. E aí você então o segundo pote, tá certo? Nesse terceiro pote, então, que é o pote do lixo, eu estou usando o versículo que está em Efésios, capítulo 4, 29a, que diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra impura, tá? Além desses versículos que eu estou apresentando, na Bíblia existem muitos outros, tá? Que você pode usar. Então, crianças, como assim? Aí você vai mostrar que é o lixo, né? E você vai falar, vocês sabiam que tem pessoas que quando abre a boca, parece que tem lixo na boca dela? Credo, tia, são pessoas que têm mau hálito? São pessoas que não escovam os dentes? Não, são pessoas que as palavras delas são palavras, ó, que tem um cheiro ruim. E aí você vai explicar. São pessoas que da boca delas saem palavrão. São pessoas, são crianças que cantam música do mundo. Mas não pode cantar música do mundo? Não pode. Sabe por quê? Entristece o coração do Papai do Céu. Se a gente canta música do mundo, entristece o coração do Papai do Céu. Nós não acabamos de aprender que da mesma fonte que é a nossa boca, só tem que sair palavras de amor, palavras que exaltam, que adoram ao Papai do Céu. Como que a gente vai cantar uma música do mundo, então, que muitas vezes tem até palavrão? E aí você pode trabalhar nesse sentido com eles, tá? Crianças, pessoas que falam palavrão, isso é muito feio. Ai, crianças, isso é muito triste. É como se fossem lixos saindo da boca dessas pessoas. E sabia que tem muita gente, aí então você apresenta a caixa do lixo. E sabiam que tem muita gente que se preocupa tanto com a aparência, não é? As meninas aí gostam às vezes de passar um batom, estão sempre com os dentes escovados, não tem mau hálito, mas e o que sai da boca delas? E o que sai da boca dessas crianças? Será que são coisas boas? Será que são coisas que fazem as outras pessoas chorarem, que entristecem as outras pessoas? O que será que está saindo da nossa boca? Lá na escola, o que sai da sua boca na escola? Será que quando alguém falar para você, pode mentir, não tem problema não, você mente? Se você estiver mentindo, tá saindo lixo da sua boca. Não pode mentir, mentira é pecado. E você entra com a questão do pecado, que suja o coração. E o plano da salvação já é uma brecha para você entrar aí no plano da salvação. Vamos ver o que é. Ai, Rosemary, passou e eu não vi o que você escreveu. Desculpa, eu ia comentar, não deu para ver. Se quiser repetir depois. Tá. Meu filho, Kael, de 7 anos, está aqui assistindo comigo. Está aprendendo também. Aí, muito bem. É isso mesmo, viu? Fico feliz. E agora a gente chegou, então, na nossa caixa de balinha, que são as palavras doces. Aquelas pessoas que têm palavras doces para falar, que saem palavras doces da boca delas. Você vai abrir a caixa, vai apresentar. Nossa, o que tem aqui, crianças? São doces, são balinhas. E vocês sabiam que tem pessoas que, quando elas falam, é como se estivesse saindo doce da boca delas. As palavras trazem conforto. E aí eu estou usando o versículo de Salmo 19, 14, que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. É isso que tem que sair da nossa boca, da nossa sala. Muitas vezes a gente não sabe como a criança chega ali. E às vezes a gente também teve um dia difícil, um final de semana difícil, enfrentando alguma situação difícil. E aí o que acaba saindo da nossa boca não são palavras doces,
mas a gente tem que vigiar. E a nossa boca tem que ser canal de bênção para abençoar a vida das crianças, amém? Muito bem, então. Deixa eu me recompor. A caixinha de doce, então, você já vai apresentar um versículo. Eu escolhi esse de Salmos 19:14, mas você vai escolher o que você quiser. E eu vou correr aqui, ó, porque o tempo já tá indo embora. E aí, então, você vai apresentar. São pessoas que falam palavras de conforto quando veem que as outras estão tristes. Ela vem e fala, olha, não fica triste, Jesus te ama. Elas trazem palavras de conforto. São pessoas que trazem palavras que animam. Às vezes as outras pessoas chegam e falam, olha, tô passando por isso, eu acho que não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Eu vou te ajudar em oração, você vai ver, vai dar certo sim. São pessoas que são palavras que nos alegram, que nos trazem esperança. Então, essa é a dinâmica. Cuidado com as palavras, tá bom? Essa é a dinâmica, então, cuidado com as palavras. Se ficou dúvida, vocês me chamem no grupo ou deixem aqui. Tem a equipe aí da Glorinha, tá? Já todas as dúvidas, tá bom? Se for possível, a gente já responde aqui. Se não, a gente responde numa próxima aula, numa próxima oportunidade. A próxima que eu trouxe para vocês também é bem interessante. E essa eu vou ser bem rapidinha, tá? Para mostrar para vocês. É que assim, eu me programei tudo direitinho, tá bom? Mas, como eu disse, né, a gente fica aí na dispensação do Espírito Santo. Você vai apresentar para eles, então, essa dinâmica é do joio e do trigo. Eu até deixei aqui. O joio e o trigo. Como fala de joio e trigo, eu usei esse emoji aqui, que tá com chapéuzinho de cozinheiro, tá bom? Então, você vai precisar de uma vasilha, de preferência não, uma vasilha que tenha que ser transparente, tá bom? Você vai apresentar a maçã e a batata. Eu trouxe para vocês já picadas, tá bom? Ó, nessa vasilha picadas. Mas vocês podem levar, dependendo do tempo que vocês tiverem na aula de vocês, vocês podem levar a maçã e a batata, e se vocês tiverem oportunidade, vocês descascarem e picarem ali. Qual é o objetivo? O objetivo é trabalhar a parábola do joio e do trigo, tá? Vocês vão contar a parábola do joio e do trigo, que aí você vai usar, né? Eles são parecidos por fora, mas são diferentes por dentro, enfim. E você vai apresentar, então, as duas vasilhas depois que você descascou e picou. Qual que é a maçã e qual que é a batata? Eu vou tirar aqui a maçã e a batata, tá bom? Se você tiver uma outra vasilha que seja transparente, porque quando você apresenta assim, eles vão ver que você descascou e o que você colocou aqui e o que você colocou aqui. Aí então você vem e mistura. Se for uma vasilha transparente, melhor ainda. Ou se não, você vai misturar bem e aí você vai apresentar para eles. E agora, vocês sabem definir, vocês sabem qual que é a batata, qual que é a maçã? Uns podem ser que falem, eu sei, tia, essa é a batata, essa é a maçã. Porque tem uns que gostam muito de participar, né? Mas aí então você vai mostrar para eles, então, olha, a batata e a maçã é como o joio e o trigo da nossa história. São as pessoas que por fora são parecidas, estão na igreja, naquilo que o Espírito Santo te mover para falar, tá bom? Só que daí você vai falar que o Senhor, que o Papai do Céu, ele conhece aqueles que são dele. Deixa eu tirar isso daqui, que eu já não tô usando mais. Eu vou colocar aqui, tá? E aí, então, você vai falar que Papai do Céu conhece, não adianta a pessoa por fora parecer uma coisa, mas por dentro ter um coração sujo. E aí, então, o que é que vai acontecer? É como se fosse, assim, uma experiência, né? Ó, vou limpar minha mão, senão o vidro vai escorregar, vai fazer maior lambança. Aqui, ó. A batata, ela vai descer, ela vai pro fundo, porque ela é mais pesada.
E a maçã, como é mais airada, ela vai ficar na superfície. E aí nós vamos explicar para eles que da mesma maneira que elas foram separadas, um dia, quando o Senhor vier, o trigo vai ser amarrado em feixes, mas o joio vai ser queimado e tal. E a história bíblica você conhece, tá certo? Então, essa é do joio e do trigo. A próxima que eu trouxe, deixa eu ver qual que é. A próxima que eu trouxe é a Quem Sou Eu. Essa daqui é aquela que eu falei pra vocês, que ela é muito fácil e você vai usar o que você tem aí na sua mão, tá bom? Então, por exemplo, eu vou usar o lápis e eu vou usar a borracha. Mas se você não tem o lápis, não tem a borracha, você vai pegar 2 lápis de cor, um azul e um verde. Você vai pegar o apontador e o durex, o apontador e o lápis. Enfim, você vai entender e vai usar aquilo que estiver em suas mãos, tá? Então, quem sou eu? Aí você vai usar um versículo que fale sobre o amor de Deus. De repente você pode falar até lá de Gênesis, né, 1:31, que o Senhor olhou e viu que tudo que ele fez era perfeito. E a gente vai caminhar aí por nessa direção de que tudo o que o Senhor fez é perfeito. E trazer para um assunto que está muito atual na vida deles, que é a questão do preconceito e do bullying. Muitos sofrem isso nas escolas, entre os amigos, entre os primos. E aí então você vai mostrar para eles. O que é isso? É um lápis. E o que é isso? É uma borracha. Se eu quiser escrever com a borracha, eu consigo? Não. Se eu quiser apagar com lápis, eu consigo? Não. Aí vai ter um que vai falar assim, tia, mas e o lápis que é lápis borracha? Ou então, tia, e o lápis que tem uma borracha na ponta? Mas nós não estamos falando desse lápis e nem dessa borracha. Nós estamos falando desse aqui e dessa aqui, tá certo? Então, a borracha, ela é diferente do lápis. Ela tem a finalidade, ela serve, ela tem uma função. E o lápis também. Mas a borracha não é mais importante que o lápis e o lápis não é mais importante que a borracha. E aí você vai trabalhar, você vai falar que não importa lá na escola, porque muitas crianças, elas se sentem desvalorizadas, né? Então você vai falar isso, você vai falar que assim, lá na escola não importa o que as pessoas falam de você, se elas riem de você, porque você é um pouco mais moreninho, porque você tem um nariz um pouco maior, porque você tem um olho um pouco torto, enfim, não é? Você tem um narigão, você tem um pezão, você tem uma bocona, né? Eu até brinco com eles, falo assim, que o Senhor ama quem tem boquinha e quem tem bocão, quem tem olhinho e quem tem olhão. Você pode trazer isso para eles, principalmente se for na classe dos pequenos, tá bom? E aí você vai falar para eles assim, que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E o que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos amados de Deus, que o Senhor nos fez com perfeição, que tudo que o Senhor faz é bom, que não precisa de retoque, que não precisa de mudança, que Deus faz tudo perfeito. E aí então você pode caminhar ir por esse caminho com eles, que eles vão entender, porque é um assunto muito atual, recente para eles, tá certo? Uma vida transformada. Esse é show também, que eu amo. Coisas simples que você tem em casa, e pode preparar para a sala de aula, tá bom? Uma vida transformada por Jesus, tá? Então a gente pode trabalhar Romanos 12:2, que diz, né? Mas não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado. Eu até anotei aqui, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Eu trabalhei esse versículo, você pode trabalhar outra. E essa dinâmica é legal porque você pode trabalhar de duas maneiras. Embora sejam bem parecidas, elas podem estar aí tendo dois entendimentos diferentes, tá bom? Então, o primeiro, você vai pegar um copo de água, tá? Você vai pegar um copo de água, vou colocar aqui, bem perto.
e você vai pegar um comprimido efervescente, tá bom? A batata representa o joio e a maçã o trigo. Então, assim, você vai pegar e você vai falar, olha, o que é isso? É um comprimido, é um remédio, tá? E aqui nós temos um copo com água. Esse comprimido, ele vai representar a pessoa, as pessoas, tá? E o copo com água vai representar a vida com Jesus, a vida com Deus. Se nós deixamos aqui e nós pegamos o comprimido que representa as pessoas, colocarmos do lado, vai acontecer, estão enxergando? Aqui, ó. Vai acontecer alguma coisa? Não vai. Isso representa, na verdade, as pessoas que não querem ter compromisso com Jesus, as pessoas que não ligam, que não, sabe, elas estão aí no mundo, elas estão fazendo coisas erradas, elas estão vivendo no pecado e elas não querem ter uma vida de compromisso com o Papai do Céu, tá? Aí você vai pegar o comprimido e vai colocar com a embalagem dentro da água. E se a gente colocar assim, vai fazer alguma diferença? Essa pessoa que tá aqui dentro, ela até tá aí, vai na igreja, vai na escola bíblica dominical, essa criança, né, no caso, vai na escola dominical, mas ela não quer ainda um compromisso. Ela vai na escola dominical, ela vai na igreja, mas ela não lê a Bíblia, ela continua mentindo, a vida dela não foi transformada por Jesus. E aí, eu vou forrar aqui, porque se transbordar, não vai sujar minhas coisas. E aí, então, você vai pegar o comprimido, e aí sim, você vai colocar o comprimido. Agora sim, essa pessoa, ela teve uma vida transformada por Jesus. Tá vendo? Então, assim, uma coisa simples que você, com certeza, pode comprar. Tá? Pode fazer, pode preparar. Um outro jeito de mostrar essa mesma dinâmica com o mesmo material é você pegar, então, o mesmo copo com água, o comprimido efervescente, que eu ainda vou saber falar, e falar o seguinte, esse aqui, então, representa a nossa igreja, ou então representa a vida com Deus, a vida com Cristo. Nesse caso, a gente vai trabalhar a fé sem obras é morta, tá bom? Então, aqui vai representar a igreja, vai representar a vida com Deus. E aqui, então, as mesmas pessoas. Essa pessoa que está aqui do lado, são pessoas que não têm obras para apresentar diante do Senhor quando estiver diante dele. Não vão ter obras, porque elas não participam de nada, elas não querem saber de nada. Essa pessoa que entra com a embalagem, né? Essa pessoa que entra aqui também não tem a vida transformada. Ela pode até participar da igreja, ela pode até ir na escola dominical, mas para ela tanto faz, sabe? Se ela for, se ela não for, ela prefere ficar na casa dela jogando videogame, ela prefere ir para o shopping. Você pode trabalhar essa questão com elas. Mas quando a pessoa tem uma transformação de vida que ela realmente quer e ela quer apresentar obras diante do Senhor, quando o Senhor vier buscar a igreja, tal, você pode falar também sobre isso com eles, elas vão ter uma transformação. E a partir do momento que elas tiverem essa transformação com o Senhor Jesus, elas vão servir de remédio para a vida daquelas pessoas que estão doentes. Então, assim, o mesmo material você usou duas vezes, para duas coisas diferentes, tá bom? Seguindo aqui, então, a do pecado, então, que eu falei para vocês, né? Vocês já devem conhecer iodo, água sanitária. Essa é aquela que eu falei que é a nossa queridinha, e um copo com água. Talvez tenha alguém aí nos assistindo que não conhece essa dinâmica, tá? Então, o copo com água representa a nossa vida. Esse aqui, que é a água sanitária, representa Deus, o amor de Deus. E esse aqui, que é o iodo, representa o pecado. Eu até escrevi pecado aqui, tá bom? Nós já estamos terminando, falta só mais uma.
o que acontece? Quando nós estamos perto de Deus, nós estamos guardados pela presença dele, o Senhor nos protege. Mas às vezes o pecado vem e ele entra em nosso coração. E aí você vai colocando então o iodo. Ah, tia Vera, mas é só uma mentirinha. Ah, tia Vera, mas eu só desobedeci uma vez. Ah, tia Vera, mas olha, eu peguei, era só uma borracha, ninguém nem viu. E aí você vai falando de acordo com as suas, com as situações aí que você conhece, que eles vivem a cada dia. E aí você vai falar, olha, diante do Senhor não existe pecadinho e pecadão. O Senhor trata o pecado como pecado. Então, diante do Senhor, o pecado, aquele que mancha o nosso coração e nos afasta do amor de Deus. E quanto mais nós pecamos, mais nós ficamos afastados do amor de Deus. E você entra com o plano da salvação dizendo, mas o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dEle para morrer na cruz em nosso favor. E aí então você vem com a água sanitária e aí você então vai aplicar. E o amor de Deus então, depois que nós nos arrependemos do nosso pecado, o amor de Deus então ele nos limpa. E agora que nós somos limpos e guardados pelo amor de Deus, o pecado ele não entra mais em nosso coração. Ele não pode mais fazer parte da nossa vida. Amém? Então essa é a dinâmica uma outra maneira de você apresentar aí, falar sobre o pecado, tá bom? E agora a última é a flechas do pecado. É bem interessante também, eles gostam que a gente acaba usando até a participação deles, tá? Você vai chamar uma criança na frente e aí você vai falar sobre o pecado. Você vai falar, você vai explicar, né, a sua mensagem, da palavra do Senhor, da Bíblia, vai dizer o seguinte, que a Bíblia ela nos guarda, a Bíblia nos mostra o caminho para a gente andar sem pecado, um caminho que nós possamos entrar no céu, tá? E aí, então, você vai chamar a criança e você vai conversar com ela vai segurar a bexiga e você vai explicar tudo isso para ela. A Bíblia, então, ela nos guarda e tal, mas quando a pessoa não tem a palavra de Deus no coração, então ela está sujeita, ela está assim à mercê do pecado. E você estoura a bexiga, tá? E em seguida, né, na sequência, você vai pegar uma outra bexiga para a mesma criança, só que agora a criança, ela vai segurar, a bexiga representa o coração dela, ela vai segurar a palavra do Senhor na frente do coração, tá bom? Então vamos imaginar que ela esteja segurando a bexiga aqui, representando o coração, e você então vem com a seta do pecado, com a flecha do pecado e tenta alcançar o coração dela. Mas a Bíblia, então, ela vem para nos proteger, para nos guardar, e ela blinda o nosso coração, se nós vivermos de acordo com o que está escrito nela. Amém? Muito bem. Essas foram as dinâmicas que eu preparei, eu tenho mais algumas, mas não ia dar tempo de apresentar para vocês, tá? Mesmo só essas eu achei que acabou ficando um pouco corrido, mas assim, é o que eu tinha para apresentar para vocês. Podem investir sim em dinâmicas, porque elas sendo bem usadas, elas vêm contribuir sim para a fixação da mensagem que a gente ministrar, tá bom? E aí, então, eu só quero passar mais um recadinho para vocês, que nós já estamos com o nosso canal do YouTube aberto e a nossa página no Instagram, tá? Então, assim, caso você conheça alguém que tenha dificuldade de acessar através do Facebook, então nós estamos disponibilizando as aulas, todas as aulas, no nosso canal do YouTube. Vamos deixar o link aqui nos comentários e também vamos, a partir já da semana que vem, publicar os nossos conteúdos no Instagram, tá bom? Se você puder já entrar lá no canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever,
de compartilhar, de ativar o sininho, e nós já deixamos lá, além das aulas, uma super dica que nós preparamos para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar aí vocês no dia a dia, tá bom? Muito bem, então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida podem me chamar, compartilhe essa live, deixe seus comentários, tá bom? E de novo, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Fiquem todos com a paz do Senhor e nós voltamos na próxima terça-feira às 19h30, já com a história da Tina. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe. Um beijo.